Meu nome é José César Rosa, sou docente do ICB, sou formado em esporte pela Escola de Educação Física e Esporte da USP e até por isso nunca consegui deixar o exercício físico muito de lado, nem pessoalmente, muito menos nos estudos. Então a nossa linha de pesquisa é sobre sistema imunológico e exercício e sobre isso que eu vim falar um pouco hoje para vocês. Como que sistema imunológico e exercício vão interagir? Na verdade, o sistema imunológico ele é bem afetado sim pelo exercício físico. Até por isso, a gente precisa entender um pouquinho como acontece isso e entender, será que a gente melhora ou piora a nossa resposta imunológica com o exercício? Será que a gente vai ficar mais doente? A gente corre esse risco ou não? A gente vai ter uma prevenção para essas doenças. Quando a gente começa a realizar a prática do exercício físico, ele realmente acaba provocando um forte estresse fisiológico no nosso organismo. Nossa, mas será então que o exercício ele é realmente capaz de provocar o estresse? A gente muitas vezes não usa o exercício exatamente para combater o estresse. São tipos de estresse diferentes. Então, um é o estresse psicológico, que realmente o exercício ajuda no controle desse estresse psicológico. No entanto, o estresse fisiológico, o exercício promove. Isso é muito importante, porque com a prática regular dele, a gente acaba adaptando o nosso corpo a combater e se adaptar rapidamente a esse estresse fisiológico. A prática do exercício regular, ela consegue fazer com que o nosso organismo se adapte a essas alterações fisiológicas, que a gente responda mais rapidamente a essas alterações. E as infecções, tanto bacteriana quanto a infecção viral, elas provocam também grandes alterações sobre essas respostas de estresse do nosso organismo. E a gente precisa se adaptar rapidamente a isso. E o exercício físico regular consegue fazer com que a gente esteja treinado e responda, então, mais rapidamente a essas infecções. Será que todo exercício físico faz bem para o nosso sistema imunológico? Não. E aí que a gente precisa ter um certo cuidado. Então, para alguém que é sedentário, por exemplo, e começou esse ano novo, querendo integrar uma equipe, por exemplo, de corrida, se ele corre, por exemplo, no primeiro dia 10 km, ele não está preparado para isso. E o que acontece? Esse estresse fisiológico ele é tão grande, o músculo precisa de tanto nutriente, que falta nutriente para as nossas células imunológicas. O que acontece? Ao invés de melhorar, então, a resposta dessas células, elas ficam piores, elas ficam com uma menor atividade. E aí a chance de se ter uma infecção viral e bacteriana aumenta. E pode, inclusive, aumentar também a gravidade dessa infecção. Ou seja, se o exercício físico for moderado, as nossas células ficam ok e estão mais aptas a responderem, as nossas células imunológicas. Já se o exercício for intenso, pode acontecer exatamente o contrário. Mas, eu acabei de entrar então nesse programa de atividade física e fiquei gripado. Quando eu estou gripado, será que eu posso realizar o exercício físico? Eu vou melhorar a minha resposta imunológica ou vou piorar? Depende muito, novamente, se é uma gripe, se é um resfriado, se a gente tem febre, na verdade, complexidade dos sintomas. Se a gente tiver febre, por exemplo, o exercício físico ele não é indicado. A febre já indica para a gente que o nosso corpo ele precisa de descanso, ele precisa se recuperar. No entanto, se eu estou no começo, estou com aquela dorzinha de garganta, um nariz entupido, aí sim o exercício físico moderado pode sim melhorar a nossa resposta imunológica e permite o quê? Com que a gente tenha uma infecção por menos tempo e menos grave. Quando o nosso organismo ele é atacado por um vírus ou bactéria, gerando um processo infeccioso, o ideal para o sujeito treinado é que ele realize um exercício físico leve. Para quem ainda está começando a realizar o treinamento, o ideal é que espere passar esse processo infeccioso para recomeçar
o exercício físico, a prática do exercício físico. Mas, quando a gente pensa nos benefícios do exercício físico regular, eles são muito grandes quando a gente pensa numa classe de doenças que são as doenças inflamatórias crônicas. E que tipo de doenças são essas? Na verdade, quando a gente fala de doença inflamatória crônica, a gente está simplesmente falando de câncer, obesidade, diabetes tipo 2, doenças neurodegenerativas, doenças cardiovasculares em geral. O exercício físico regular, ele é capaz de prevenir o aparecimento dessas doenças com o passar da idade. E pior do que isso, o sedentarismo, a falta então da prática desse exercício físico regular, leva a um grande aumento da probabilidade de desenvolver essas doenças que são as grandes causas de morte no mundo. Como que o exercício pode então prevenir todas essas doenças inflamatórias crônicas? Na verdade, quando a gente é sedentário, os nossos tecidos, como por exemplo tecido adiposo e o músculo esquelético, ele acaba promovendo um aumento de várias moléculas inflamatórias, porque o ser humano ele foi feito evolutivamente para realizar exercício físico, inclusive para a caça, por exemplo, do nosso alimento. Então, o exercício físico regular, ele diminui muito a produção desses marcadores inflamatórios por esses tecidos, além da produção de moléculas anti-inflamatórias, levando então a esse importante mecanismo de prevenção de todas essas doenças. Ou seja, quando a gente ingressa num programa de treinamento e realiza um treinamento moderado, a gente consegue responder melhor às infecções, a gente consegue ainda estar mais prevenido do desenvolvimento dessas doenças inflamatórias, mas, além disso, a gente melhora o nosso humor, diminui a chance do desenvolvimento de quadros como, por exemplo, depressão e ansiedade. Se for uma modalidade esportiva coletiva, a gente conhece muito mais pessoas, interage muito mais e tudo isso leva, inclusive, a uma melhora no desempenho acadêmico. Por isso, é tão importante que vocês achem algum tempo para a realização de alguma modalidade que vocês tenham mais afinidade. A gente possui aqui, por exemplo, um grande centro de práticas esportivas, o CPUSP, além de um grande espaço ao ar livre para o desenvolvimento, por exemplo, de corridas, caminhadas, etc. Muitos profissionais, então, qualificados, e a gente nunca pode esquecer que mente sã é corpo são.